diminuindo o número de ministérios, esse número enorme de ministérios desnecessário, para a gente mostrar que dá para ter uma administração pública mais enxuta. Vamos pegar também o exemplo da Argentina. A Argentina tem operado hoje com 9 ministérios. Imagina a quantidade de cortes que eles conseguiram fazer, e isso foi importante para impulsionar a administração pública. Dá para cortar sem perder qualidade, dá, e a tecnologia vai ser uma aliada. É necessário usar a tecnologia para redimensionar a força de trabalho, para padronizar planos de carreira, para ver, de fato, aquilo que é necessário. A gente tem que encarar a agenda fiscal do Brasil, e a agenda fiscal do Brasil é muito conhecida. Nós temos excelentes nomes que poderiam estar no Ministério da Fazenda e que sabem exatamente o que tem que fazer. A gente discutir, por exemplo, a rigidez orçamentária, porque senão, em 2030, talvez a gente esteja discutindo 2 ou 3% do orçamento. Isso é absolutamente inaceitável, porque não se vai fazer nada estruturante com esse tipo de espaço. Então, diminuir a rigidez orçamentária é fundamental. Uma reforma do orçamento diminuiria, acabaria, extinguiria uma série de discussões que a gente tem hoje, como, por exemplo, as discussões das emendas. Se gasta muita energia discutindo 40, 50 bi num universo de 3,5 tri. E a gente tem que pensar quais são as grandes contas, o que é preciso fazer, onde a gente pode mexer. E nós vamos levar em conta, a gente vai chegar à percepção que é possível mudar. Então, a reforma orçamentária, diminuir a rigidez orçamentária é fundamental. A gente tem que discutir a desindexação da economia, porque não é possível, às vezes, que você tem um nível de indexação onde você mexe R$1 aqui e gere 400 milhões de reais de despesa ali. Então, isso é fundamental, isso vai asfixiar o Brasil. Terceira coisa, discutir questão, que é uma questão importante, de benefícios tributários, creditícios, financeiros, né, para a gente diminuir o tamanho disso. Agora, se você não dá o exemplo, você não consegue levar essa discussão à frente. Nossa, fiquei até emocionado, fiquei todo arrepiado com o discurso do Tarcísio. Ele fala como se fosse o próximo presidente da República. Nunca será, Tarcísio. Pode tirar o seu cavalo da chuva, que você nunca será presidente do Brasil. Até porque são, parecem ser sábias palavras, quando na verdade em todas as afirmações dele aí tem mentiras e pegadinhas contra o povo brasileiro, e vamos explicar parte delas, ou todas elas. Ele cita aí, por exemplo, a diminuição de ministérios como se esse fosse o grande mal do Brasil. Eu até acho que precisa sim ter ministérios mais eficientes, mas isso não muda muito o número de ministérios, não. Não é esse gasto que está arrasando o país, não. O que está arrasando o país e a dívida astronômica aí, que inclusive o Bolsonaro aumentou muito, tentando ganhar a reeleição e que ele não fala, e um monte de isenção fiscal aí que tem para empresários, para o agro, que inclusive tem agora um monte de desenrola. O Banco do Brasil diz que o agro está devendo um monte aí ao banco, né? Os ricos sempre devem muito e pagam pouco. Isso ele não fala. E o grande número de desoneração, de folha e incentivo fiscal que os bilionários é que tem, né? Bolsa agro, bolsa banqueiro, bolsa político, um monte de coisa muito pior do que o que vai para os pobres. Então não é questão do número de ministério, não. Além disso, alguém sabe aí quantas secretarias ele diminuiu no Estado, cargo comissionado, quantos bilhões ele cortou para apadrinhados, ou ele aumentou o gasto? Como é que está aí os números de São Paulo? Mas ele disse coisas aí perigosas, que o pobre de direita, que só escuta mito, mito ecoando na cabeça, não presta atenção, ele citou uma palavra aí muito perigosa, chamada desindexação. Ele não citou por completo, mas é a mesma ideia do Armínio Fraga, do Guedes e de outros, que ele disse, tem nomes muito bons para estar no Ministério da Fazenda. O Haddad está fazendo não um trabalho excelente, mas está fazendo o básico aí, que está melhorando muito os números da economia, tendo vários resultados, diminuindo o desemprego, melhorando aí o número do PIB, controlando a inflação, um monte de coisa que o Guedes não fez. O PIBinho do Guedes e a inflação descontrolada que teve no governo Bolsonaro, que foi um péssimo ministro que só serviu para vender refinaria da Petrobras, gasoduto da Petrobras, BTG Pactual, um monte de coisa que ele vendeu sem necessidade aí. E é esse tipo de gente que ele acha que deveria estar lá no Ministério da Fazenda para estar entregando o Brasil para o mercado estrangeiro. Que ele é traidor da pátria, não sei como ele não estava aí com o boné do Trump na cabeça ainda. Ficou com vergonha depois das taxas, mas ele defende.
E tem um monte de mentira que ele repetiu. A Argentina está lá, os frangalhos. Tem números positivos para o mercado, enriquecendo para os ricos e os pobres passando fome. Por isso que estavam jogando pedra no carro dele. Essa semana ele foi sair nos bairros lá e o povo estava jogando pedra no carro. Porque o povo pobre lá, ele cortou. Ele cortou muita coisa que o Tarcísio disse aí, mas ele não cortou para os ricos, não. Ele cortou para os pobres. Ele fez o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos e que o Tarcísio, ou qualquer um de direita que entrar, quer fazer aqui no Brasil. Quer cortar programas sociais, benefícios para o povo para manter, né, o pagamento de juros da dívida para os ricos, a especulação dos ricos, os benefícios para os ricos. E ele, você veja como ele é contraditório e mentiroso. Ele fala aí da desindexação do salário mínimo, não citou salário mínimo, mas é isso que ele quer dizer, sim. Que quando aumenta um real, aumenta a dívida, é sobre a indexação das aposentadorias e do salário mínimo ligado ao salário mínimo dos aposentados e dos trabalhadores, quando ele falou indexação aí. E tentou passar pano para as emendas, 50 bilhões, mentindo. Ele falou, 50 bilhões não é muito, com orçamento de 3 trilhões. Alto lá, alto lá. 3 trilhões é o orçamento todo, mais 90% praticamente é comprometido de despesas obrigatórias. Do que sobra aí, 50 bilhões que o Congresso está metendo a mão aí e gastando aí como se fosse o Poder Executivo, é 1/3 do orçamento que sobra, que fica para o governo gastar. E isso ele não falou aí. Ele é mentiroso, assim, o Bolsonaro, toda a extrema-direita gosta de mentir, o Trump gosta de mentir em todos os discursos dele. E tem sempre uma pegadinha, uma mentira que enche os ouvidos da Faria Lima, que fica toda alegrinha porque quer, sabe que ele é entreguista e ele defende os ricos e caceta os pobres. Então o mercado quer ele eleito por causa disso, porque é para ele fazer os cortes, para ele ir contra o povo. O orçamento de 50 bilhões das emendas, que inclusive a Polícia Federal e o Flávio Dino quer passar limpo, são 1/3 do que sobra do orçamento. 3 trilhões é tudo, com a dívida obrigatória, com 80%, mais de 80% comprometido. Então o Congresso está gastando mal. O governo eles querem que corte gasto, que economize. Mas aí, para o Congresso, ele passou o pano. Veja aí. Vejam o discurso dele, ele disse que os 50 bilhões não é nada, é 1/3 do orçamento que sobra, que ele não falou. Não é 50 em 3 trilhões, não. Os 3 trilhões é o dinheiro todo arrecadado com 90% comprometido. Então, do que sobra, os 50 bilhões das emendas dos parlamentares é 1/3. E já pega ele na mentira aí, ele vai enrolar o povo nas eleições, tentar fazer uma campanha assim, não vai mostrar as garras, mas tem muita coisa maligna por trás do projeto dele, do Valdemar da Costa Neto e do Kassab, que são os idealizadores da campanha dele para presidente, que querem a todo custo que ele chegue à presidência, porque eles vão ficar estribados aí, de bem com a Faria Lima, de bem com o mercado, de bem com os Estados Unidos, e ferrando o pobre e favorecendo os ricos. O agro, favorecendo os militares, favorecendo os juízes e tudo mais, vão fazer a festa enquanto o pobre vai ficar agora na Argentina. O Milei está arrumando as contas do jeitinho que o mercado e o Banco Mundial e o FMI quer, cortando para os pobres e mantendo a regalia dos ricos. Por isso que ele está sendo apedrejado lá nas ruas. E o Trump está fazendo o mesmo, cortando o benefício para o pobre e favorecendo os bilionários com incentivo fiscal e diminuição de imposto para os ricos. É isso que a direita também quer fazer aqui no Brasil. E você, pobre de direita, cabeça de contonete, não pensa, não presta atenção no que ele está dizendo aí. Ele quer congelar o salário mínimo. Isso é uma ideia do Armínio Fraga e do Guedes também. Pelo menos por 5 anos sem dar R$ 1 de aumento no salário mínimo. Eles querem cortar terço de férias, 13º, PIS, um monte de direito trabalhista aí, porque ele defende o que esse cara sempre disse: mais trabalho e menos direito. Ele é da mesma linha. E, para finalizar, o que ele diz, se for eleito, a primeira coisa que ele vai fazer, assinar o indulto desse traidor da pátria, golpista que tentou destruir a democracia do Brasil. O mesmo cara que vive nas igrejas, citando a Bíblia hipocritamente, que eu duvido que ele acredite em Cristo, porque se ele acreditasse, ele não defendia violência policial, e não defendia extrema-direita, e não defendia golpe, não ia para a avenida defender quem queria demolir a democracia, matar presidente, fazer campo de concentração e lançar terror no Brasil. Ele é um falso cristão. Ele disse que o primeiro ato dele será assinar, né, a anistia do Bolsonaro. O primeiro ato dele, eleito como presidente, ele falou que será o indulto do Bolsonaro. Ele não citou nem os outros coitados que estão lá na papuda, que foram usados.
Mas o do Bolsonaro, ele disse que será o primeiro ato. O mesmo cara que disse que podia ir na Liga da Justiça, na ONU, onde fosse reclamar da violência da polícia. E estava citando hoje, ou era ontem, que tem que combater o crime organizado, que não gosta de impunidade. Ele é da linha do bandido bom é bandido morto. Mas se for o bandido do lado dele que queria demolir a democracia, que está sendo investigado aí, mas os filhos por um monte de coisa obscura, que a Polícia Federal está de olho para ele não fugir, aí a primeira coisa que ele quer fazer é o indulto. Jamais, Tarcísio, espero, jamais. O povo de São Paulo, que dá uma aprovação mesmo com o governo ruim dele, destruindo a educação, destruindo a segurança pública, fazendo uma polícia violenta contra o povo, ainda dá uma aprovação, porque está cheio de fascismo da extrema-direita que apoia o bolsonarismo no estado de São Paulo. Mas o Brasil é grande, o Nordeste vai ajudar a derrotá-lo, assim como derrotou o Bolsonaro. Jamais um cara desse na presidência da República, Deus nos livre de um falso cristão desse que defende quem queria matar presidente, ministro do Supremo. Ele diz que é o primeiro ato que vai fazer, é o indulto do traidor da pátria que está lá, junto com o filho, tramando contra o Brasil, contra o judiciário, coagindo o judiciário e pedindo taxas e lei magnífica contra o Brasil. Ele é da mesma panela do Bolsonaro. Ele será o fantoche do Bolsonaro. Se ele ganhar, ele só vai fazer o que o Bolsonaro manda, igual ele está fazendo em São Paulo. Então, eleger ele é eleger o Bolsonaro. Jamais ele na presidência da República. E uma última coisa que eu me esquecendo, que ele falou aí que a tecnologia será aliada. Na educação a gente viu como ele está usando a tecnologia eficiente. Segundo a oposição aí, diz que ele dispensou milhões em livros didáticos para os alunos para favorecer o secretário de Educação de São Paulo, que tem tecnologia, que trabalha com tecnologia, e um monte de coisa aí que favorece o secretário de São Paulo. Então, quando ele fala de tecnologia, é mais uma mentira que tenha no discurso dele.